Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Team. E hoje eu quero falar sobre o caos nas empresas. Pois é, e é uma coisa que é incontestável. Apesar de que existem a desculpa ou as falas de processos bem documentados, né? Tem as hierarquias bem estruturadas, verticais, horizontais, e tem até algumas tecnologias de ponta. Só que por trás da fachada de organização tem a desordem. Aí tem os conflitos entre as áreas, departamentos, tem a falha de comunicação, tem o retrabalho, tem a falta de alinhamento estratégico. Nossa, alinhamento estratégico. E, e o que acontece quando pessoas de design são colocadas dentro desse caos, desse cenário? Algumas situações, elas são vistas como as solucionadoras de problemas, ou em um olhar mais problemático, como os salvadores que vão colocar um pouco de ordem no caos, um pouco. Mas será que esse realmente é o nosso papel? Será que realmente a gente está ali para organizar a coisa? Cai entre eu e você, será? Então, para a gente continuar aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e depois comenta. E de quebra ainda apoia o canal. E aí você pode apoiar com o nosso Pix aqui no QR Code que está no canto da tela, ou então se tornando uma pessoa parte do grupo de membros. E ainda, você já leu o nosso livro? Pois é. Se sim, me fala o que você achou. Escreve no LinkedIn, escreve em algum lugar, eu preciso muito saber o seu feedback. É muito legal eu saber. Já escreveram, maravilhoso. Eu adorei. Mas também pode falar mal, tá? Pode falar. E vamos para a vinheta. Aqui nesse contexto, é muito interessante a gente explorar como o design, inclusive através de uma visão sistêmica, pode ajudar a transformar as empresas. Só que a gente tem que ir um pouco além da ideia de que o design é uma ferramenta mágica para resolver bagunças, tá? Para com isso. Então, até para ajudar nessa construção de pensamento, é interessante a gente pensar em algumas teorias clássicas, como, por exemplo, a teoria da racionalidade limitada. Já ouviu? Pois é, então procura depois na internet saber um pouquinho mais. Herbert Simon, né, que também tem a teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg. Também tem a teoria geral de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, eu acho que esse é o nome dele. E tem estudos, muitos estudos sobre a cultura organizacional. E tem um muito bom de Edgar Schein, que vai ajudar muito a trazer uma clareza, como que a pessoa de design pode atuar de uma maneira consciente e eficiente, sem assumir um papel de salvador, porque eu acho que isso é balela e não funciona, mas sim como um agente de transformação dentro de um sistema complexo. Inclusive essas teorias, livros e tudo mais, vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. É só você fazer rolar e você vai ler ali. E aí, a primeira pergunta que aparece, e eu acredito que aparece muito, é por que o caos das empresas, o caos organizacional, vamos chamar assim, caos organizacional, persiste mesmo em empresas que investem pesado em processos, em tecnologia, metodologias, discussões de gestão, treinamentos e tudo mais. Aí a teoria da racionalidade limitada, do Herbert, pode nos ajudar um pouco e pode nos oferecer uma explicação que talvez dê olha, faz sentido. Porque o Herbert, ele argumenta que os seres humanos têm uma capacidade limitada de processar informações. E então, eles não são capazes de tomar decisões que são perfeitamente racionais. E em vez de otimizar as escolhas, as pessoas acabam se contentando com soluções, entre aspas, satisfatórias, ou seja, decisões que são boas o suficiente dentro das suas limitações de tempo e de recursos, ou seja, tá bom assim, vai do jeito que tá. E aí dentro de uma empresa, essa limitação e limitação cognitiva, ela se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Por exemplo, gestores que tomam decisões com base em informações incompletas. Isso acontece. Ou times que trabalham em silos e não conseguem ver o impacto das suas próprias ações em outras partes da empresa. Não enxerga, não olha além disso. Ou então, pessoas, os
colaboradores que ficam sobrecarregados pela quantidade de demandas e acabam, normalmente, optando por soluções mais rápidas e que não necessariamente são eficazes. Então, a racionalidade limitada, ela explica por que, mesmo com os melhores processos no papel, a prática dentro das empresas, ela pode acabar sendo caótica. Em outras palavras, filosoficamente falando, uma zona. E aí o Frederick Herzberg tem a teoria dos dois fatores, que também pode nos ajudar a dar uma perspectiva interessante dentro disso, porque o Herzberg, né, o Fred, ele sugere que há dois tipos de fatores que influenciam a motivação das pessoas que trabalham em empresa, dos colaboradores. Né? Tem os fatores de higiene e os fatores motivacionais. Os fatores de higiene são como condições de trabalho, salário, políticas da empresa, evitam insatisfação, mas não geram motivação. Já os fatores motivacionais, a gente pode falar que é reconhecimento, por exemplo, responsabilidade, desenvolvimento pessoal, eles promovem sim a satisfação. E aí a ineficácia dentro das empresas, então, a falta de um ambiente que valorize o crescimento e a inovação, em vez de simplesmente controlar os colaboradores, o que acontece muito. Essa coisa de, controle de colaborador, a gente está vendo aí, né? Eu adorei. O Spotify falou, não contratamos crianças, por isso somos 100% remotos. Sacou? Então, se a gente combinar a ideia de racionalidade limitada com os fatores de motivação do Herzberg, a gente começa a entender como que a ineficácia se instala dentro das empresas. As pessoas estão constantemente tomando decisões subótimas, abaixo da média. Aquela assim, meia boca, como dizem. E além disso, em muitos casos, elas não estão motivadas a buscar soluções melhores. E isso gera um ciclo de retrabalho, de frustração e que leva no quê? No caos, na bagunça, na zona, em tudo que a gente vê dentro das empresas. Então você vê que é um ciclo de luta e sobrevivência. Então, um puxa de um lado e aí tem uma melhoria, mas ela não é significativa. Outro puxa de outro. Então, é sempre um ciclo de subida e de queda, de subida e de queda. Talvez eu estou aqui, viajando na maionese, o momento do remoto, da pandemia, a produtividade aumentou, porque as pessoas estavam em casa, concentradas, e havia uma qualidade de vida. Não sei, estou viajando, isso é opinião minha. Mas, caminhando, tem uma outra teoria que eu comentei, que é a teoria geral de sistemas, que é proposta pelo Ludwig von, do nome que eu não consigo falar direito, Bertalanffy, que eu acho que ele fala que sistemas complexos como empresas não podem ser entendidas isolando as partes dela. É muito importante entender como suas diferentes partes interagem e como pequenas mudanças em uma área pode gerar um grande impacto em outra área. E aí o design sistêmico, que para mim é uma abordagem que tem ganhado muita força nos últimos anos e precisa, ela se apoia exatamente dentro dessa visão do olhar do todo e não do isolamento. Então, quando se adota uma perspectiva sistêmica, a pessoa de design, ela deixa de focar só em uma parte do problema. Por exemplo, como a interface de um produto ou um fluxo de um serviço, ou só um pedacinho de uma coisa ali. E ela passa a analisar o sistema como um todo. Inclusive eu falei disso num vídeo, que um botão não é só um botão. Um botão, ele está conectado a várias outras coisas e é muito importante você enxergar as várias outras coisas. E aí tem a Donella Meadows, que ela é a autora do livro Pensando em Sistemas, Thinking Systems, onde ela sugere que a eficácia das intervenções depende de onde elas são aplicadas dentro do sistema. Algumas partes do sistema são mais sensíveis a mudanças do que as outras partes. Então, uma pequena intervenção em um ponto estratégico pode gerar um impacto muito maior do que mudanças drásticas, sabe? Ou em outras partes menos sensíveis. A gente vê muita empresa, joga tudo pro alto e faz tudo de novo, vamos rever toda a área. Porque é o puxa e vai.
Tem alguma música que fala puxa e vai, eu não lembro agora, deve ser da Xuxa. Então, mas a pessoa de design, quando ela começa a trabalhar e adotar uma visão sistêmica, ela deve identificar esses pontos de alavancagem, que a gente pode chamar aqui, dentro de uma empresa. Ou seja, locais onde essas pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. E aí tem um livro muito bom que é o Sem Esforço, que ele fala muito sobre essa questão, onde colocar esforço, onde não colocar esforço e tudo mais. Então, por exemplo, num cenário onde o caos organizacional é alimentado por falhas de comunicação entre times, entre equipes de tecnologia e, por exemplo, produto, um cenário que não existe, não, é só hipotético, a pessoa de design não deve só tentar melhorar a interface entre as equipes. Em vez disso, ela deve olhar para o sistema de comunicação como um todo e entender como as informações fluem ou não fluem entre diferentes áreas da empresa e identificar onde intervenções podem ser feitas para melhorar esse fluxo. Olha que interessante. Então, eu vou melhorar a comunicação entre esses dois times. Não! Você tem uma cultura sistêmica de uma falha de comunicação que só resolver ali não faz diferença ou talvez não dure. Tá entendendo? Então, isso pode envolver mudanças nos processos de documentação, na forma como as reuniões são estruturadas ou até na cultura de feedback dentro da empresa. E aí vem também a visão do Shine, que não é a loja, que é Shein, sei lá, que é sobre a cultura organizacional, né, do Edgar. Vou chamar de Ed, que é um outro aspecto muito importante que a gente não pode ignorar. Ele sugere, o Ed, que inclusive argumenta que a cultura organizacional ela é formada por 3 níveis. E é muito importante você, como uma pessoa de design, ter consciência desses níveis. O primeiro nível é artefato, os artefatos, que são os elementos que são visíveis, como o design do escritório, a maneira como as reuniões são conduzidas, os rituais que são propostos, as cerimônias existentes, tudo isso ali. Então, isso é o artefato dentro da cultura organizacional. Aí no segundo nível a gente tem os valores declarados, ou seja, que são os princípios que a empresa afirma valorizar. Está valorizando ali, sabe? Como inovação, colaboração ou transparência, pelo menos afirma. Está escrito em algum lugar, ou se você perguntar para o CEO, ele vai falar, somos inovadores, e etc. E aí tem a terceira camada, que são os pressupostos básicos. Ou seja, são as crenças mais profundas e inconscientes que realmente orientam o comportamento dentro da empresa e que são refletidas diretamente na cultura. Então, enquanto os artefatos e os valores declarados podem ser manipulados de uma maneira relativamente fácil, por exemplo, alterando o layout do escritório ou adotando novas diretrizes de comunicação. Agora as reuniões vão ser assim, agora você fala desse jeito. Os pressupostos básicos são muito mais difíceis de mudar. Porque essas crenças fundamentais que realmente moldam a cultura organizacional e muitas vezes são as maiores barreiras para a gente conseguir fazer uma mudança que seja significativa. Porque está enraizado na cultura. Você já viu esse tipo de coisa? É o mais comum e é o que a gente mais vê. E aí, a pessoa de design, quando tenta atuar como um agente de mudança dentro de uma empresa, tem que estar muito consciente desses 3 níveis e entender que muitas vezes o verdadeiro problema não está na falta de processo ou de ferramentas, mas está nas crenças e suposições que acabam guiando as decisões dos líderes e dos colaboradores. Por isso, a gente tem que pensar muito bem onde vamos colocar o esforço, onde precisa ter o ataque, a visão de melhoria, a estratégia. Uma empresa ela pode declarar que valoriza a inovação, mas se os tais pressupostos básicos da organização acabam privilegiando, valorizando a estabilidade e a aversão ao risco, os esforços de design para promover a inovação não adiantam nada. Vai ser frustrado e por isso você fica chateada ou chateadão quando você bate de frente e vê que a coisa não vai andar naquela tua ideia de inovar. Então, o papel de uma pessoa de design
especialmente em um nível mais sênior, não é só melhorar a experiência do usuário ou otimizar processos, mas é também atuar como um facilitador dessa mudança cultural, ajudando a organização, a empresa, a alinhar os seus valores declarados com seus pressupostos, ou pressupostos, e agora eu fiquei na dúvida como se fala isso, mas pressupostos básicos. E isso exige sensibilidade e uma compreensão muito profunda de como a cultura se manifesta de diferentes partes da empresa. Porque sim, cada empresa vai manifestar, cada parte da empresa vai manifestar de um jeito, cada empresa vai manifestar de um jeito, cada parte da empresa vai manifestar de outro jeito. Então, como isso se manifesta? E olha o trabalho de mapeamento, que eu falei, inclusive, no vídeo dos 90 primeiros dias de uma pessoa sênior. Como é importante você mapear, entender a lógica, entender o funcionamento das paradas dentro da empresa. Então, com base nessas teorias, para mim fica muito claro que a pessoa de design não pode ser vista como a pessoa que vai salvar a parada zoneada, o caos da empresa. Mas em vez disso, a pessoa de design, para mim é muito claro que tem que atuar como uma pessoa que é facilitadora de mudanças. E o design sistêmico, junto ao entendimento das teorias como a racionalidade limitada e a motivação das pessoas que trabalham dentro da empresa, pode ajudar o designer a identificar intervenções que realmente vão promover melhorias reais. E um ponto aqui, sustentável, porque muitas vezes, eu vou promover isso, mas vai durar? Vai ser sustentável? Porque esse é outro ponto, porque senão voltamos pro puxa e vai, que é o que eu falei da Xuxa antes. Então, o primeiro passo para a pessoa de design é educar seus colegas, os stakeholders, sobre o valor de design além do produto final. E muitas vezes o design é visto como algo de uma parte somente. A gente sempre fala disso, vai virar séculos e sempre vai ser assim. Como uma forma, inclusive, de tornar um produto mais atraente, uma interface mais intuitiva dentro da experiência do usuário. Só que o design que eu estou trazendo aqui para você pode ser uma ferramenta muito forte para resolver esses problemas complexos e sistêmicos. Desde que as pessoas consigam compreender o seu potencial estratégico dentro disso. Então, olha como é muito importante você mergulhar nesses estudos para ter embasamento, para ter visão, para ter argumento. Porque, além disso, a pessoa de design ela deve também assumir um papel de mediador entre as diferentes áreas de uma empresa. Como, inclusive, eu já falei, né, as empresas muitas vezes funcionam em silos, com equipes de produto, de marketing, tecnologia, as vendas, todo mundo trabalhando do seu jeito, de uma forma desconectada completamente. E aí, a pessoa de design, quando ela adota essa visão sistêmica, ela pode ajudar a criar essas pontes entre essas equipes, promovendo uma colaboração e um alinhamento em torno de objetivos que sejam comuns. E, de novo, de uma maneira estruturada, longínea, eficiente, baseado em metas, baseado em métricas, baseado em várias coisas que não é algo simplesmente só porque, sou legal e vou fazer a coisa funcionar. Ou, como eu já falei, sou a pessoa que vai salvar a empresa. Então, vamos considerar que um exemplo bem concreto de como o design sistêmico pode ser aplicado numa empresa aqui é você imaginando, por exemplo, uma empresa de tecnologia, talvez aqui você esteja, que está ali desenvolvendo um novo produto digital, ou uma nova funcionalidade que seja. A equipe de design, ela está obviamente ali trabalhando no seu dia a dia focada na interface do usuário, nos testes e tudo mais, enquanto a equipe de desenvolvimento está preocupada com a implementação técnica, o prazo, meu Deus, temos que fazer. E a equipe de marketing, por exemplo, está criando, já está pressionando para como a gente vai lançar esse produto, como a gente vai lançar essa nova funcionalidade, como a gente vai promover a parada. Só que tem uma falha de comunicação entre essas equipes. Vamos colocar aqui como exemplo. Tem ali um probleminha de comunicação, o que resulta muitas vezes em retrabalho. Ou prazo apertado é um sinal disso também, sabe? Prazo perdido. Então, quando se adota essa abordagem sistêmica, a pessoa de design ela pode começar mapeando os fluxos de comunicação entre essas equipes. E aí, nada complexo. Usa um Miro, um FigJam, sabe? Para conseguir criar uma visualização do sistema como um todo.
inclusive fazendo um trabalho de identificar onde as informações estão sendo perdidas ou talvez mal interpretadas. E em vez de tentar resolver o problema isolado, focando só na interface ou nas campanhas que o marketing está pedindo, você, como uma pessoa de design, pode propor uma série de intervenções sistêmicas. Olha que interessante isso. Ou seja, você pode sugerir, por exemplo, a criação de um processo de check-ins regulares entre as equipes e de uma forma remota, assíncrona, tudo para garantir que todos estejam alinhados em relação às expectativas, aos prazos, às informações. No final das contas, é melhorar a comunicação da parada. Ainda, você pode promover alguns workshops para reunir a galera e que seja de design thinking, sabe? Onde todas essas partes envolvidas possam participar desde o começo, em todas as tomadas de decisão, no alinhamento. Eu falo isso muito nas aulas de design thinking, né? Muitas etapas do design thinking, o objetivo principal é muito mais de alinhamento e colocar todo mundo na mesma página do que o resultado em si. Porque nisso você acaba garantindo que as necessidades de todas as áreas acabem sendo levadas em consideração, ou pelo menos sendo respeitadas. E essas intervenções aqui, elas podem até parecer pequenas, mas quando a gente melhora a comunicação e que leva a um melhor alinhamento entre as equipes, você está, como uma pessoa de design, efetivamente transformando o sistema como um todo, e não só numa partezinha. Mas é óbvio, né, gente, também, acho que vale a pena trazer aqui. Trabalhar como uma pessoa que vai ser facilitadora de mudanças sistêmicas dentro de uma empresa não é algo simples, não é algo fácil, não é algo rápido, tá? Vamos também acabar com esse pensamento de que amanhã eu estou começando, amanhã já estou resolvendo, amanhã já estou morrendo. O caos de uma empresa, ele é profundamente enraizado de uma maneira que a gente não tem ideia muitas vezes. E tentar resolver vai exigir de você uma paciência, uma persistência e uma visão muito clara e também muito embasada. Além disso, as pessoas de design muitas vezes vão enfrentar muitas resistências, tanto em termos de falta de compreensão sobre o valor do que você está fazendo, quanto em termos de resistência à mudança como um todo, tá? Só que essa também é uma oportunidade para que a pessoa de design aprenda. O grande ganho é o seu aprendizado, sem sombra de dúvida, e de quebra, talvez você ganhe um destaque. Porque à medida que as empresas se tornam mais complexas e interconectadas, a capacidade de navegar por sistemas complexos e promover mudanças que sejam sustentáveis vai ser uma habilidade cada vez mais valorizada. Então, essa visão do design sistêmico, ela oferece uma estrutura muito forte para você conseguir abordar exatamente essa visão de desafio. E claro que as pessoas que forem capazes de dominar essa visão, essa habilidade, esse estudo, vão estar em uma posição que para mim é única, para inclusive liderar a transformação de elementos complexos e fundamentais dentro das empresas. A tecnologia, ela continua a evoluir e as empresas, elas estão cada vez mais complexas. Então, o papel do design nas empresas também precisa evoluir. E a pessoa de design, ela não pode mais ser vista apenas como alguém que olha só para a experiência do usuário para resolver um problema de interface ou num fluxo e talvez a interface ou estética de um produto. Não. Mas no lugar disso, essa pessoa de design, ela tem que atuar como, eu já falei, uma facilitadora, mas não é só uma facilitadora, vamos colocar um sobrenome aqui, é uma facilitadora de mudanças sistêmicas. E aí, caia no estudo. Dá uma lida mais sobre essa teoria geral de sistemas, teoria da racionalidade limitada, estude muito sobre cultura organizacional para você conseguir navegar por essa zona, por essa bagunça e, quem sabe, promover intervenções que podem gerar um impacto que seja real e não uma coisa que é só ali na primeira camada. Então, o design não é a solução mágica para esses problemas das empresas. A gente já falou disso várias vezes em programas lives e eu aqui em vídeos, mas o design com certeza pode ser uma ferramenta para ajudar as empresas a se adaptarem, sabe? A criarem um ambiente melhor, sabe? Um ambiente menos complexo
e que também aceite uma constante mudança para sua própria sobrevivência. Então, o futuro do design em si está na sua capacidade de liderar a integração de tecnologia de uma maneira responsável e humana. E isso sempre foi assim. E equilibrando a eficiência com a personalização e a humanização das experiências. E olha como muda muito o conceito do que a gente fala ou vende algumas vezes só sobre UX. Mas, para mim, a cereja do bolo dessa minha conversa aqui com você é sobre essa visão sistêmica, que nós precisamos estudar associada a vários outros elementos do design, como a própria discussão de qualidade dos entregáveis, do craft design. Tudo isso entra no nosso balde de aprendizado para uma próxima fase. Mas para mim, visão sistêmica é um elemento que está aí. Inclusive, conversando com o Simon. Simon é um cara que está se aprofundando, está estudando, está conversando tudo nessa visão sistêmica. Procure ele no nosso Telegram. Simon, te ferrei agora. Procura o Simon no nosso Telegram e pergunta para ele, cara, como é que eu faço para conhecer e estudar mais sobre visão sistêmica, design de sistemas? Simon, você se ferrou. Eu nem pedi autorização para citar o Simon aqui, mas já joguei o Simon na roda porque eu sei que ele gosta disso. Porque para mim é fundamental a gente começar a abrir campos de conversa sobre esse assunto, mais do que nunca. E o que você acha? Faz sentido isso que eu trouxe para você? Fez sentido? Vai te ajudar de alguma forma? Pensa nisso, mas também comenta aqui no vídeo. É muito importante eu ter a sua visão, a sua opinião sobre isso. Seja aqui, seja no LinkedIn fazendo um post, ou me mandando uma mensagem direto me xingando. Mas é muito importante. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo depois que você assistiu, comenta. Que mais? Colabore com o Pix ou sendo membro e... UX decodificado, já na Brauer, há muito tempo na Brauer, na verdade, para você comprar e me dar o seu feedback também. É sobre isso. Um grande abraço. Tchau.